Olá, tudo bem? Nessa palestra eu vou falar um pouquinho sobre Data Storytelling. Queria agradecer o convite aí do Leandro, né, da equipe do GUB, né, o grupo de usuários de BI do Rio Grande do Sul. É muito bom esse tipo de evento no momento que a gente estamos, né, vivendo. E esse vai ser o momento aí, realmente para a gente conversar um pouco aí, entender, né, o que são esses novos conceitos, essas novas técnicas que estão envolvendo o Data Storytelling. Bem, eu sou Stefano, sou formado aí na área de marketing, atuo também com produção na área cultural, sou sócio de uma aceleradora de startups, a Syndreams, e também sou sócio de uma empresa que atua na área, né, de data science, de análise de data, a Simples Data. Bem, toda palestra a gente realmente tem, né, conhecer um pouquinho aí o público, né, quem está acompanhando. Nesse modelo online fica um pouco mais difícil, mas a gente vai passando e depois eu fico aberto realmente se vocês tiverem dúvidas, né, tiverem alguma pergunta, pode estar enviando ou até acessando o meu site lá, o datastorytelling.com.br. O primeiro ponto, né, é o slogan que a gente sempre fala, né, Data Storytelling, contando a história dos dados. E o que é esse conceito? Bem, o Data Storytelling é um conjunto de técnicas que orientam uma apresentação de informações, de insights, né, de dados, né, para um determinado público. É como a gente fala em linhas gerais, é a forma de contar a história dos seus dados. Então é a parte conceitual, né, aquela que a gente lê um pouco o slide, né, mas é uma demanda realmente, até uma definição, né, tanto para pesquisa, para estudo, ou até como é que eu defino a minha área, né, essa área que eu estou atuando. Onde que é aplicado o Data Storytelling? Você pode aplicar numa reunião, pode aplicar até mesmo aí, né, para um grande público, né, uma apresentação de uma equipe de vendas, uma apresentação de novas metas, dos resultados do ano da empresa, ou até chamar atenção para uma grande causa. Né? Nós estamos passando por esse momento aí do Covid-19, é um momento realmente que especialistas, né, médicos e economistas de todas as áreas estão apresentando os dados, os resultados, e é uma causa grande, desde de ajudas humanitárias, como também estratégicas, políticas, econômicas que nós precisamos identificar. Então, a forma de contar a história dos dados ajuda o nosso público, né, compreender melhor as informações. Né? Uma coisa é eu pegar um gráfico e só olhar ele, só falar, que bonito, né, interessante, mas e daí? Né? Outra realmente é o como eu apresento essas informações, apresento esses dados, e aí eu consigo entreter esse público, chamar a atenção desse público, né? E aí quando a gente percebe que a apresentação fez sucesso, quando chove perguntas, né? Chove curiosidades sobre os dados, e até algumas perguntas que você vai ter que responder. Olha, nós precisamos aprofundar essa análise para realmente conseguir te responder isso. Isso faz parte de todo o processo de análise de dados, né? É um processo realmente contínuo, ele não é estático, e a gente tem aí as técnicas, né, que envolvem o Data Storytelling. Então essa que eu já mencionei, que é a análise de dados, contar histórias, né, a gente vê muito isso no cinema, né, nas histórias da Disney, o storytelling, né, hoje muito aplicado realmente até para vender empresas, vender conceitos, vender produtos. A parte toda de visualização de dados, né, isso envolve realmente conhecer o melhor tipo de gráfico, a melhor forma de apresentar ele, se a compreensão desse gráfico é rápida, se é demorada, né, ou se ele é uma sequência, se é uma animação, se é um infográfico, né, como que eu apresento esses dados. E uma parte muito forte, que realmente é essa parte da comunicação, né, uma oratória. Eu preciso saber falar, eu preciso saber conversar, e isso tudo são habilidades, né, desenvolvidas com técnicas. Né? Existem algumas técnicas que a gente vai mencionar um pouquinho ao longo dessa palestra. Lógico, pelo tempo não tem como aprofundar no assunto, mas é mais para vocês terem uma ideia realmente de que caminhos buscar para aprimorar esses conceitos todos.
O primeiro ponto, né, de toda história, e isso é muito importante, pessoal, a gente precisa pensar no público-alvo. Para quem que eu estou contando a história desses dados? Quem é o principal interessado? Né? O que vai resultar após a apresentação? Né? Uma tomada de decisão, uma questão relacionada a buscar mais informações ou redirecionar uma ação, uma estratégia. É realmente assim, o público-alvo é o que mais importa em contar uma história. E quando a gente começa a pensar nesse conceito dos dados, né? Então, o que a gente tem o nosso público-alvo, de certa forma, eu também posso estar coletando dados desse público. Então, eu coleto muita informação hoje, né? Com a questão aí dos smartphones, de toda a parte aí realmente de informação, né? Que hoje é muito rápida. Então, nós estamos coletando muitos dados. E eu preciso desses dados transformar em informação. Com informações, eu passo a ter os insights. Eu passo a perguntar e trazer respostas para o público-alvo. E é isso que gera curiosidade, que traz respostas, que traz percepções, avisos, né? Até preditivos, né? Eu posso ter insights preditivos que vão te falar, olha, você precisa realmente perceber que as suas máquinas da indústria, elas vão precisar de uma manutenção em determinado período. Eu preciso criar uma linha de pesquisa nessa área para evitar tal coisa. E então esse todo é o ciclo da análise de dados, né? É o ciclo desse universo todo que a gente chama de ciência de dados, né? O Data Science. Tem um livro muito bom aí do Keller e do Tyner, né? Que eles definem, né, que o grande objetivo da ciência de dados é melhorar a tomada de decisões através de análise de dados. Né? Então, esse é o grande objetivo do Data Science. Tomada de decisão, melhorar essa tomada de decisão. Por isso que ele envolve negócios, estratégias, por isso que ele envolve estatística, matemática, por isso que ele envolve todo esse sistema de informação, né, digitalizado, coleta de dados, processamento de dados, que aí entra essa parte, às vezes, misturando, né, um pouco de machine learning, deep learning, inteligência artificial, todo esse universo do Data Science. E aí eu trago para vocês aí um quadro, né, comparativo entre o Data Science e o Data Storytelling. Né? Eu apareci aqui agora para vocês, matou um pouquinho, né, o slide, né? Eu vou voltar para vocês perceberem. Então a gente tem aí uma questão interessante, que é o quê? Dentro do Data Storytelling, a minha área de negócio do Data Science, eu tenho que focar com o que o público se preocupa. Para a área de estatística e matemática, é a própria história, né, que eu estou contando sobre os dados. E a parte toda de comunicação, de sistema de informações, né, é aquilo que se escreve sobre, né, o registro dessa história. Então, esse é o ciclo entre o Data Storytelling e o Data Science. Nesse contexto, né, eu preciso planejar o Data Storytelling. Né? Não posso simplesmente chegar fazendo. Né? Às vezes existe uma equipe, existe pessoas envolvidas, né? Áreas envolvidas, e esse desafio eu também sempre percebi dentro da minha jornada dentro da startup, né? que a gente trabalha com análise de dados. A dificuldade que é fazer esse planejamento. Então, pensando nisso, né, com alguns testes, a gente até criou aí um Canvas, né, que a gente chama, que é o Data Storytelling Canvas. Né? É uma ferramenta de planejamento, né, que ela traz aí para você, apresente a sua história dos dados, explore os dados e construa a história. Né? Então, cada etapa dessa, eu consigo trazer num planejamento de equipe os principais pontos relacionados à minha história dos dados. Né? Sempre começando aonde? No público-alvo. O público-alvo, sem dúvida, é o principal ponto do Data Storytelling. Então, eu preciso saber para quem vai ser apresentado, quais características, quais perfis, né? O que ele busca de resposta, o que ele se interessa, né, com o processo, os seus objetivos, qual a finalidade dessa apresentação, para que eu preciso isso.
Né? E como é que vai ser essa apresentação? Vai ser numa tela? Vai ser num auditório? Vai ser só uma reunião ali com poucas pessoas? Eu só preciso apresentar isso para um supervisor, né, para um chefe aí do departamento. Então, esse é o ciclo inicial do planejamento do Data Storytelling. Né? Ele é um detalhamento longo, né? Lá no site datastorytelling.com.br tem um artigo sobre o assunto, a gente acaba também fazendo alguns cursos e eu fico à disposição depois para detalhar ele um pouquinho melhor se você tiver interesse. Né? Nessa segunda parte da palestra, né, eu vou dividir um pouco assim, eu queria que vocês também começassem a refletir um pouquinho, né, sobre essa dificuldade que vocês têm aí no dia a dia de vocês na análise de dados e vou trazer para vocês algumas técnicas, né, de storytelling que já são aplicadas aí, bem reconhecidas, mas que podem ajudar você a construir sua história. Quando a gente começa a construir uma história de dados, né, um dos principais pontos aí que eu preciso começar a pensar é o roteiro, né? Eu preciso criar realmente uma roteirização, né, passos, né, para contar essa história. E o roteiro ele vai do quê? Ele vai do argumento, né, passando realmente aí por uma fase de tópicos, né, dessa roteirização. Disso eu trago para dentro de uma estrutura de storyboard, onde eu começo realmente a trabalhar, né, até um pouquinho pensando aí no PowerPoint, nos apresentadores que a gente tem. A cada tela a gente pode considerar como um dashboard, um storyboard aí para eu poder rascunhar a minha apresentação, e é um rascunho mesmo. Né? Aqui eu vou falar tal coisa, aqui vem isso, nesse momento eu preciso chamar a atenção do público para esse ponto da apresentação, aqui eu vou dar uma ênfase, e tudo isso é um processo de aprendizado, pessoal, que às vezes para cada público vai variar bastante essa construção da história. Tá? Não é uma fórmula igual para todos os públicos. Algo que a gente acaba trazendo, né, que é um estudo muito forte no cinema, principalmente, e adotado em alguns meios publicitários, é a jornada do herói, né, que é a transformação dos mitos, né, que é um estudo muito grande aí do Joseph Campbell, né, tem vários livros dele sobre o assunto, então vale a dica aí de leitura, onde a gente realmente começa uma introdução, começa um conflito, né, entender esse conflito, e o nosso herói se recusa a seguir esse caminho. Mas vem, né, surge, a gente brinca aí, principalmente em alguns filmes, surge do nada, né, esse mestre, esse grande guia, né, que vai dizer para ele, não, você precisa continuar e eu tenho aqui um ensinamento para te ajudar a fazer isso. E aí ele vai, aprende, né, supera, e dessa superação ele traz a vitória. Né? Esse, resumindo, né, é um pouco aí do ciclo da jornada do herói. Né? Dentro aqui do Data Storytelling, eu fiz uma adaptação, né, do ciclo para ficar mais prático no dia a dia do planejamento, mas quem quiser realmente entender um pouquinho mais, leia os livros aí do Campbell e outras informações que tem na internet, que é muito interessante começar a perceber, né, como as histórias têm um ciclo. E quando a gente fala da jornada do herói, né, vários deles tiveram esse mesmo ciclo. E hoje a gente tem uma enxurrada, que eu falo, né, de cinema. Né? A primeira vez que eu li esse livro foi na década de 90 ainda, então a gente estava começando a perceber isso no cinema. E hoje praticamente todo filme que sai aí de aventura segue essas trilhas aí ao longo do caminho. Pessoal, para a gente não estourar nosso tempo aqui, né, da apresentação, agora é o ciclo de encerrar. Então, nós analisamos dados, planejamos o Data Storytelling, né, dentro desse conceito analisamos assim, a identificação do nosso público-alvo, analisei dados, comecei a preparar a história usando técnicas de storytelling, então minha apresentação está pronta. E agora o que eu preciso é, certeza, um grande desafio, que é apresentar. Né? Eu preciso realmente criar um ambiente de apresentação da história. Então, há pouco, né, eu fiz vocês experimentarem um pedacinho de o que a gente chama de uma aula narrada, né, que pode ser também uma apresentação nesse modelo. De repente você pode ter as pessoas assistindo o slide e você narrando esses slides, contando um pouco, fazendo as observações. É uma forma de apresentação. Vai depender do quê? De como o seu público-alvo
vai assistir, ouvir, né? Ou como ele quer receber essa apresentação. Então eu vou trazer para vocês aqui, que é bem interessante, né? A gente não pode esquecer disso. O processo de comunicação, ele é muito focado nas questões não verbais. Então as imagens realmente pesam muito, né? Como você está vestido, o local da apresentação, o layout, o design dos slides, isso vai chamar atenção. Se eu preciso ter uma frase em destaque, eu preciso destacar ela visualmente. Eu não posso só deixar minha ação verbal. Ou eu posso até falar um pouco diferente, tentar chamar atenção. Por quê? Pelos tons de voz, que pode ir aumentando muito, pode ir baixando pequeno, ficando pequenininho lá no fundo. Eu posso usar esses recursos realmente para quê? Né? Não ficou com problema se é o áudio não, tá? Eu que fiz aí algumas tonalidades para você perceber que isso pode realmente mexer com a apresentação. Pode chamar a atenção de quem está lá no fundo, pode chamar a atenção para o momento certo, né? Olha, veja esse gráfico aqui agora, acompanha comigo. Né? Pessoal, olha, aponta para que lado ele está crescendo, para cima ou para baixo. Então a gente tem que fazer, às vezes, algumas brincadeiras, algumas interações, mas sempre focado na apresentação. Porque é muito fácil as pessoas perderem o foco daquilo que elas estão assistindo. Né? Talvez você agora mesmo já não está mais acompanhando a palestra porque eu falei demais. Né? Então pode ser realmente um momento aí que você se distraiu. E aí você não está percebendo que eu vou falar agora o quê? Visual é importante, roupa é importante, postura é importante e esses gestos. Né? Os gestos, se são condizentes, né? Que a gente fala, vai para a esquerda, vai para a direita. Direita de quem? Esquerda de quem? Para cima, né? Levantando, né? Batendo palma. É tudo momentos realmente que você traz aí para sua apresentação uns ups, né? Que fazem realmente... e é treino, tá, pessoal? Você tem que fazer várias, vai fazendo, você vai aprendendo ao longo aí da sua jornada, né? A sua jornada pessoal do herói. O espaço, tá, pessoal? É muito importante também vocês perceberem a questão do espaço, se a sala tem microfone, quantas pessoas, faça testes, tá? Antes da apresentação, teste. Se é uma apresentação curta, testa em casa, testa com alguém do trabalho, né? Reserva a sala um dia antes, vai lá fazer um teste ao vivo. É importante testar, pessoal. O teste vai te dar confiança, vai te trazer a visão que a gente chama dos pontos cegos do local, né? Percepção de iluminação, o áudio, questões técnicas, né, que atrapalham muito uma apresentação, dispersam o público. Né? Então, se é uma apresentação curta, pessoal, não dá tempo de ter problema técnico. Né? Tem que já estar com o plano B armazenado lá, o microfone testado, né, apresentador, computador. Não pode deixar isso, né, como um risco. A internet é muito ruim no local, tudo offline. Eu tenho uma questão muito delicada lá que acabou a energia. Deixa as coisas impressas, grandes, lá no A3, cola na parede e vai passando o slide. Né? É isso que vale, tá, pessoal? Então, queria agradecer aqui realmente o convite aí da equipe do GUB, aí, foi muito bacana poder participar desse evento com eles. Né? Quero agradecer a sua participação, tem os meus contatos, quem quiser saber mais aí sobre Data Storytelling, pode acessar o datastorytelling.com.br. Fico à disposição de vocês aí por e-mail, né? O telefone aí eu só uso o Kaizala, né? Que é um aplicativo aí da Microsoft. Né? Então ficam meus canais, mas eu sempre respondo aí os e-mails. Um grande abraço, boas palestras, bom evento aí e sucesso nas suas apresentações.